FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7h30. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 12 de setembro de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Gil Bonfim. Bom dia Karine Pinheiro, bom dia você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira os destaques de hoje. Com desconto federal, conta de energia deve cair 4% em Goiás. Dilma demite Ana de Holanda e põe Marta Suplicy no Ministério da Cultura. Grevistas recebem metade do que foi descontado pelos dias parados. Goiás vence o Criciúma 1-0 e é o terceiro no G4. Estes e outros assuntos aqui no Mundo em Sua Casa. 7h31. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e névoa seca. A temperatura máxima atinge os 35 graus. A umidade relativa do ar varia entre 70% e 20%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Dilma dá cultura a Marta para ajudar PT em São Paulo. Folha de São Paulo, Marta ganha ministério após dar apoio a Haddad. O Estado de São Paulo, Dilma dá ministério a Marta e abre caminho para a PR apoiar Haddad. Correio Brasiliense, vale tudo por Haddad, derruba irmã do Chico. Valor econômico, pacote do setor elétrico segura inflação e juros. Estado de Minas, agências sem biombo são maiores alvos da saidinha de banco. Jornal do Comércio, diz que denúncia vai receber fotos e vídeos. 0 hora, Rio Grande do Sul perde 2.500 leitos do SUS em 7 anos. Brasil Econômico, com energia mais barata, indústria prevê redução de 4% nos custos. O Popular TCE, nepotismo, denunciado 6 de 7 conselheiros. Diário da Manhã, Brasil é reprovado no ranking de universidades da América Latina. 7h33. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo inaugura hoje, a partir das 10h30, a reconstrução do primeiro trecho da GO 225 entre Corumbá e Pirenópolis. No período da tarde, às 13h30, será inaugurado o Colégio Estadual José Silva Oliveira, padrão século XXI, no residencial Triunfo 1, em Goianira. Às 5 da tarde, o governador vistoria os serviços de implantação da iluminação da GO 070 em Umas e as obras de reconstrução de vias urbanas do programa Rodovida Urbano no município. Ontem, o governador cumpriu a agenda em Palmeiras de Goiás, Campestre e Trindade. O governador Marconi Perillo foi recebido com festa nesta terça-feira em sua cidade natal, Palmeiras de Goiás. A população se reuniu na Rua das Flores, onde morava o avô de Marconi, para inaugurar a revitalização das vias urbanas do município. Foram quase 288 mil metros quadrados de ruas e avenidas, com renovação da pista pavimentada e nova sinalização. De Palmeiras, o governador se deslocou para Campestre, para inaugurar 24 quilômetros reconstruídos entre o município e Trindade, por meio do programa Rodovida Reconstrução. Feito com a técnica de tratamento superficial duplo e micro-revestimento, o asfalto terá 10 anos a mais de vida útil. Segundo o governador Marconi Perillo, a meta é chegar a 4.000 quilômetros de rodovias estaduais reconstruídas já no próximo ano. Estamos cumprindo o compromisso de reconstruir as artérias, as rodovias do estado de Goiás, para garantir a continuidade do crescimento econômico e o escoamento da produção. Todos que estão assistindo às inaugurações estão percebendo o nível do comprometimento nosso. Asfalto de qualidade, CBUQ, sinalização vertical e horizontal para dar segurança a todos os motoristas
ciclistas, a todas as pessoas que precisam dessas rodovias para o trabalho ou para o lazer. Nós estamos chegando a 2.000 quilômetros de rodovias reconstruídas e já estamos dando o próximo passo para chegarmos a mais de 4.000 quilômetros de rodovias até o final do ano que vem. Depois de passar por Campestre, o governador ainda participou de inauguração do Rodovida em Trindade, na GO 050. Até outubro, deve ser concluída a reconstrução de rodovias e ruas de outros 45 municípios goianos. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A Assembleia aprecia projetos sobre venda de imóveis públicos. Todas as matérias já se encontram na comissão mista da Casa. Uma delas prevê a alienação de 12 áreas estaduais em vários setores de Goiânia, totalizando 40 mil metros quadrados. O governo argumenta que os recursos obtidos serão utilizados na implantação de projetos visando o desenvolvimento do Estado. Essa é a matéria que tem provocado mais polêmica. O deputado Daniel Vilela, do PMDB, diz que as oposições vão analisá-la detalhadamente. Bem, nós vamos estar fazendo uma avaliação entre nós, deputados da oposição. Provavelmente estaremos pedindo visto já na comissão desse projeto, para que a gente possa aprofundar mais no estudo sobre a real necessidade ou não da venda dessas áreas, principalmente as áreas que tratam da segurança pública em locais importantes da nossa cidade, que a gente tem que pensar daqui a 20, 30 anos, se nós teremos condições naqueles locais de construir apoios operacionais aí da segurança pública em Goiânia e em outras regiões do nosso estado. O líder do governo, o deputado Helder Valim, do PSDB, destaca a importância da alienação dessas áreas e diz que o debate em torno da matéria está apenas começando. O projeto se encontra nas comissões mistas, qualquer deputado pode pedir vistas, pode estar discutindo, enfim, todo projeto que tramita na Assembleia, ele é cabível de discussão, basta o deputado ter interesse de discuti-lo. Deputado, qual a justificativa do governo para realmente vender essas áreas? Na verdade, o projeto ele já faz a destinação de recursos para dar continuidade à atual utilização dessas áreas. São áreas que, no passado, quando da construção de algumas unidades, eram áreas que eram afastadas do centro da cidade, afastada das áreas nobres. As áreas não eram consideradas nobres ainda. Na verdade, algumas atividades nesses locais, como a do batalhão, na 115, ela já não condiz com a realidade do local mais. Então vai ser construído novas unidades, vai ser construída unidades mais modernas, condizentes com a realidade de hoje. Ontem foram aprovadas 2 matérias do Executivo na comissão mista, uma que dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio e as chamadas lindeiras das rodovias estaduais e federais que cortam Goiás, e outra que modifica a lei do programa Bolsa Futuro. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Prefeitável Isaura Lemos, do PCdoB, participou de evento para levantar recursos de campanha. A agenda da candidata começou com uma entrevista no rádio às 7h30 da manhã. Em ritmo de campanha, a deputada afirma que o questionamento da imprensa contribui para ampliar o debate das questões que afetam a cidade. Tem sido excelente, porque é o momento da gente deixar mais claro as nossas propostas e as próprias intervenções dos jornalistas acabam ajudando a nossa orientação na campanha, porque uma pessoa de fora fazendo questionamento acaba ajudando bastante a gente. À tarde, Isaura Lemos fez caminhada no bairro da Vitória, onde atuou, enquanto deputada, em defesa de moradias populares para toda a região. Região Noroeste são bairros ali, todos que construíram a antiga Fazenda São Domingos. São mais de 12 mil famílias que têm uma história conosco, já que eu fui uma das implantadoras desses bairros através do movimento de luta pela casa própria. Então são caminhadas que a gente reencontra amigos, pessoas que nós convivemos esses anos todos. Muito gratificante você ver o progresso pessoal, as melhorias que fizeram em suas casas, os avanços que tiveram com seus filhos. O dia terminou com um jantar na Mansão Boulevard, onde a militância do partido vendeu ingressos para financiar a campanha de Isaura Lemos à Prefeitura de Goiânia e da aniversariante Denise Carvalho, candidata a vice na chapa. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. O mundo em sua casa. Sistema Brasil Central de Rádio, de olho no voto. Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Jovair Arantes, do PTB, participa agora cedo de reunião do Fórum de Mobilidade Urbana
na sede da ADEME, no setor Bueno. Às 9 horas faz caminhada no setor norte ferroviário e às 5 da tarde caminha no setor Crimeia Leste. À noite, ele participa de 2 reuniões com candidatos a vereadores. O candidato do PPL, José Neto, participa daqui a pouco da reunião na ADEME e às 4 da tarde concede entrevista a uma emissora de televisão. Elias Júnior, do PMN, também participa da reunião do Fórum de Mobilidade Urbana na sede da ADEME e às 2 da tarde grava para a propaganda eleitoral. Às 7 horas da noite tem reunião com os coordenadores de campanha. A candidata Isaura Lemos, do PCdoB, concede entrevista a uma emissora de rádio nesta manhã e à tarde tem agenda em Brasília. Cimeison Silveira, do PSC, concede entrevista a uma emissora de rádio e vai ao fórum promovido pela ADEME. Ao meio-dia, visita estudantes universitários. Às 2 horas da tarde, faz reunião com técnicos de enfermagem. Às 4 horas, realiza caminhada na Vila São José e às 7h30 da noite, se reúne com moradores das vilas Xavier, Abajá e Santa Helena. Às 9h40 da noite, visita faculdades. O candidato do PSOL, Reinaldo Pantaleão, participa do fórum promovido pela ADEME. Às 4 da tarde, ele faz caminhada no centro da cidade. Às 7 horas da noite, grava para a propaganda eleitoral. O candidato Paulo Garcia, do PT, visita a empresa de transporte e vai à reunião da ADEME agora cedo. No início da noite, ele visita o comitê da Rua R11. Às 7h30, concede entrevista ao emissor de TV e às 8 da noite, prestigia evento religioso na Igreja Matriz de Campinas. Em seguida, se reúne com apoiadores das campanhas no bairro São Carlos. 7h41. O mundo em sua casa. Política nacional. O vice-presidente da República, Michel Temer, desmaiou durante viagem oficial que fazia desde segunda-feira a Roma. De acordo com sua assessoria de imprensa, Temer estava caminhando pelas ruas da capital italiana de terno e gravata, mesmo sob forte calor. Ao sentar em um restaurante para almoçar, o vice-presidente teve uma queda de pressão e desmaiou. A missão do vice-presidente Michel Temer a Roma terminou ontem. 7h42. Presidente Dilma Rousseff demite a ministra da Cultura e convida a senadora Marta Suplicy para o cargo. A presidente da República, Dilma Rousseff, anunciou na tarde desta terça-feira o convite à senadora Marta Suplicy para ocupar o Ministério da Cultura. Ela substituirá a artista e compositora Ana de Holanda, a quem a presidente agradeceu o empenho e os relevantes serviços prestados ao país à frente da pasta desde janeiro de 2011. Dilma Rousseff manifestou confiança de que Marta Suplicy, que vinha dando importante colaboração ao governo no Senado, dará prosseguimento às políticas públicas e aos projetos que estão transformando a área da cultura nos últimos anos. Marta se disse surpresa com o convite. Olha, eu sou vice-presidente do Senado, estou no exercício, então realmente o convite é surpreendente, mas eu sou do governo, estou à disposição do governo. Se a presidenta acha que eu devo exercer essa função de ministério, no Ministério da Cultura, eu vou exercê-la, como exerci todas as funções na vida. E o Ministério da Cultura é um ministério, para mim, extremamente importante. A identidade brasileira é a cultura. E eu, então, sinto que é um enorme desafio. Conforme nota publicada à imprensa, a posse de Marta Suplicy no Ministério da Cultura será realizada na próxima quinta-feira, às 11 da manhã. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h43. Ministros do Supremo Tribunal Federal apoiaram a proposta do relator de convocar sessões extras para dar mais rapidez ao julgamento do mensalão. O pedido foi feito pelo relator Joaquim Barbosa ao final da sessão desta segunda-feira. Campanhas eleitorais têm gastos milionários. Os gastos para conseguir se eleger podem ser milionários. Entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo, 2 declararam à Justiça Eleitoral que pretendem gastar até 90 milhões nas suas campanhas. No Rio de Janeiro, os valores ficam entre 25 milhões e 50 mil reais. E em Porto Alegre, entre 10 milhões e 100 mil. Este é o valor máximo declarado pelos candidatos. E a concretização desses valores depende dos recursos próprios dos partidos e da capacidade de conseguir doações. Apesar de algumas inovações tecnológicas que ajudam na produção dos programas de rádio e TV, concorrer ainda é muito caro, como afirma o professor de publicidade da ESPM Sul, Jonas Venturini. As mídias ficaram bem mais acessíveis. Hoje tem condições de ter um estúdio praticamente em casa, né? Então teria como fazer uma gravação. Claro que mesmo sem ter uma tecnologia tão avançada, nós terias como trabalhar isso de uma maneira muito boa, né? Com relação a esse ponto de vista, sim, aí a campanha ficou mais atrativa sob o ponto de vista econômico e financeiro para os candidatos. O professor destaca que o sistema eleitoral é desigual e quem já concorreu pode estar em vantagem na disputa. O candidato que ocupa hoje uma cadeira de vereador, ele tem muito mais condições durante 4 anos fazer esse trabalho corpo a corpo, através dos projetos que ele aprova, das emendas de lei municipal, estadual e federal que ele coloca para aprovação. Ele consegue
fazer uma divulgação frente à sua massa eleitoral de uma maneira muito mais intensa do que um candidato que chegou no último ano da eleição e decidiu se lançar candidato. Ter a campanha mais rica não é garantia de vitória, mas ajuda a bancar atividades junto ao eleitor, essenciais para ser visto e depois lembrado no dia 7 de outubro. De Porto Alegre, Denise De Roque. Agora são 7h45. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Secretaria das Cidades entrega 64 casas para famílias que residem nas imediações do aterro sanitário de Aparecida de Goiânia. Deste total, 22 casas já foram entregues e outras 42 estão em fase de construção. Continua gravíssimo o estado de saúde do jovem Ayrton Luigi Silva Nascimento, de 23 anos, vítima de disparos de arma de fogo na madrugada de segunda-feira, na Avenida 136, no setor Marista, em Goiânia. Segundo pessoas ligadas à família, não há informações sobre a motivação da violência. Ele está internado na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia e, segundo o hospital, está sedado com a pressão sanguínea normal, continua respirando com a ajuda de aparelhos e teve uma diminuição no volume de urina. Secretaria de Segurança Pública lança projeto Goiás Cidadão Seguro, que dará gratificações aos policiais que mais produzirem. Bonificações que vão de R$200 e podem chegar a até R$5.000 a todos os agentes da Segurança Pública de Goiás é o que prevê o programa Cidadão Seguro. A previsão é que o projeto seja encaminhado ainda esta semana para votação na Assembleia Legislativa, explica o secretário da Segurança Pública, João Furtado Neto. Nós nos inspiramos no modelo Pernambuco, adaptamos esse modelo para Goiás e ele prevê a recompensa de maneira institucional e individual para as polícias. Institucional significa que uma determinada área integrada de segurança, que vai ser criada pela lei e pelo decreto do governador, que cumprir meta de redução de violência e criminalidade, as metas serão estipuladas trimestralmente, poderão ser recompensados. Todos os integrantes daquela área serão recompensados. Individualmente, para as equipes e pessoas que se destacarem no enfrentamento da violência e da criminalidade. Por exemplo, aquele que efetuar mais prisões em flagrante ou aquele que mais aprender armas vai ser remunerado. A meta da Secretaria é mapear os pontos no estado onde acontecem mais crimes e conceder bonificações aos policiais que trabalham naquelas regiões. Nós vamos estabelecer até 50 áreas integradas de segurança por trimestre, considerando a mancha criminal, considerando as necessidades de enfrentamento da violência e da criminalidade. A Polícia de Goiás, a Secretaria de Segurança Pública, vai indicar ao governador tecnicamente quais são as áreas que deverão ser atacadas com base nos levantamentos da inteligência, no levantamento dos trabalhos das polícias e nas necessidades de enfrentamento da violência. A previsão é que o programa, que custará aos cofres do Estado R$56.950.000 a cada ano, seja executado já a partir do próximo mês, inicialmente na Grande Goiânia e no entorno do Distrito Federal. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. A redução de até 28% no custo da energia elétrica vai diminuir de 2% a 4% o custo de produção da indústria. A avaliação é da Confederação Nacional da Indústria. O presidente da entidade, Robson Braga de Andrade, afirmou que a medida tornará o preço do produto nacional mais atraente, tanto no mercado interno quanto no externo, e dará às empresas mais fôlego para investir. Para sabermos mais detalhes sobre o assunto, vamos conversar agora com o economista e representante do setor industrial no Conselho de Consumidores da CELG, Cláudio Henrique de Oliveira. Bom dia. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio RBC. Cláudio, de que forma essa redução deve beneficiar a produção industrial aqui em Goiás? Olha, a forma de beneficiar é que vai haver uma redução. Em havendo essa redução, pode ser repassada para o preço e aumentar a produção. Inclusive, essa redução anunciada pelo presidente, pela governo Dilma, aponta o reconhecimento de que a energia elétrica do país é cara e é um elemento essencial no processo de produção. Se houver a redução
efetivamente será um fato positivo para a economia. Essa medida também deve beneficiar outros setores da economia? A partir do momento que você tem uma redução num processo de produção, ele tem um efeito, podemos dizer, de cascata. O setor residencial também terá o benefício da redução e, de certa forma, eu não vi anunciado se o setor rural vai ter o benefício, mas a indústria tendo, o setor residencial tendo, e a ideia é de incrementar a produção, de tornar o produto brasileiro mais competitivo, certamente resultados outros teremos. Agora, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, considera que as medidas de redução dos custos da energia vão ajudar a diminuir a inflação. É possível que isso ocorra? Olha, são possibilidades, mas os aspectos mercadológicos é que vão, ao longo do tempo, pois essa medida, é bom que o ouvinte entenda, ela passa a vigir a partir de 2013. Inclusive, há um anúncio feito pelo governo federal de que poderá até ter uma redução maior quando a ANEEL terminar os seus estudos em relação ao preço da tarifa da energia elétrica. Mas acreditamos que é uma medida positiva porque visa a favorecer, né, a diminuir os custos da produção, que poderá ter efeitos de aumentar a produção sem repasse do preço, que poderá não causar inflação. O senhor que faz parte do Conselho de Consumidores da CELG, como essa medida afeta a Companhia Energética de Goiás, uma vez que ela passava por dificuldades e ainda caminha no sentido de solucionar esses problemas? A CELG, após o saneamento financeiro, o empréstimo que fez, como todos nós goianos tivemos conhecimento, ela teve 2 reajustes. Em junho e outro que passou a vigir desde ontem, recuperando parte das perdas que tinha tido com o preço das suas tarifas. O governo federal, quando anuncia essa redução da tarifa, não visa trazer prejuízo às companhias. De certa forma, poderá haver uma compensação se prejuízo houver, até porque ele está subsidiando algumas contas, né? Salvo melhor juízo, ao investimento de 3,3 bilhões, que ele vai subsidiar contas, no sentido de que, na ponta, o consumidor final que seja beneficiado e que ninguém seja prejudicado no processo. Ok, Cláudio Henrique de Oliveira, economista e representante do setor industrial no Conselho de Consumidores da CELG. Obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Eu que agradeço a participação. Bom dia a todos. O economista, então, avaliando a redução de até 28% no custo da energia elétrica, que vai diminuir de 2% a 4% o custo da produção da indústria. Agora são 7h53. O presidente do Detran, José Taveira Rocha, e o diretor de operações, Coronel Sebastião Vaz, se reuniram com mais de 150 proprietários de centros de formação de condutores para discutirem os impactos das mudanças, como a implantação do sistema de biometria para o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Depois que o Detran anunciou a adoção do sistema de processo livre a partir de 2013, alguns CFCs ficaram temerosos. Durante o encontro, José Taveira tranquilizou os permissionários. E ontem o Detran realizou uma blitz educativa na GO 070. Uma blitz educativa foi montada na GO 070, rodovia que dá acesso à região norte do estado. O objetivo era orientar motoristas de ônibus e caminhão sobre a nova legislação em vigor, conforme explica o Major Márcio Vicente, diretor de fiscalização do Detran. Estamos aqui conscientizando os motoristas de caminhões, de ônibus que transportam pessoas, também da obrigatoriedade do descanso. A cada 4 horas de tráfego deverá ter 30 minutos de descanso. Isso veio regulamentar a Lei 12.619, nós temos aí a Resolução 405 do CONTRAN. Então, diante disso, esperamos que todos os caminhoneiros que transportam carga, cumpra essa legislação para que não tenha problema com a fiscalização. A blitz faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. O tema da campanha esse ano é "Não exceda a velocidade, preserve a vida". Em Goiânia, de acordo com o presidente da AMT, Senivaldo Ramos, o número de infrações por excesso de velocidade cresceu 140%. Se você pegar o diagnóstico que nós temos lá na AMT, que é elaborado através do nosso geoprocessamento, você vai ver que vias onde é permitido no máximo 50 por hora, você vai ver a quantidade
de veículos que trafegam acima de 100 por hora. Então é assustador. A abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito acontece às 9 horas da manhã do dia 18 de setembro no auditório do CRER, com a palestra Mortalidade no Trânsito, o problema da saúde no Brasil. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Após fim da greve, os alunos da Universidade Federal de Goiás esperavam retomar o ritmo normal de estudos ontem, data marcada para a volta às aulas. Mas muitos encontraram as salas sem professores e no campus 2, em Goiânia, não havia sequer energia. O campus Samambaia está no escuro desde segunda-feira. Em algumas salas não foi possível realizar qualquer tipo de atividade. Em outras, as aulas até aconteceram de forma improvisada, mas com prejuízos aos alunos, porque sem energia os equipamentos não funcionavam. 7h56. Antônio Faleiros retorna à Secretaria Estadual de Saúde. Na tarde de ontem, servidores da Secretaria de Saúde, autoridades de instituições ligadas à área de saúde, representantes das OSs que administram hospitais em Goiânia, reuniram-se para dar as boas-vindas ao secretário Antônio Faleiros, que retornou ao cargo depois que o juiz substituto do Tribunal de Justiça, Maurício Porfírio Rosa, cassou a liminar que havia afastado do cargo. O secretário Antônio Faleiros diz que fez a compra de medicamentos sem licitação apenas uma vez no ano passado e explica o porquê dessa ação. Porque não tinha outro jeito. Ou nós comprávamos dessa maneira e supríamos os nossos hospitais, ou nós fechávamos os hospitais. E isso foi discutido internamente dentro do governo. Os diretores de hospitais pediram que fechassem os hospitais e nós assumimos a responsabilidade de achar uma alternativa, de fazer as compras diretas sem deixar que os hospitais fechassem, sem ceifar vidas. Vocês imaginam bem hospitais fechados, como por exemplo o Hugo, quantas mortes ocorreriam por dia. O secretário informa que a partir de agora todas as compras para os hospitais serão feitas pelas organizações sociais que administram as instituições. Todos os hospitais nossos já estão transferidos para a administração de organização social. Segundo, o único hospital nosso que ainda tem algum problema é o APA. Ele está sendo desativado paulatinamente até resolver essa questão da transferência da organização social, mas os nossos outros hospitais, apesar de sobrecarregados, estão dando conta de suprir a demanda lá do APA. Antônio Faleiros ficou afastado por 2 dias úteis da Secretaria Estadual de Saúde. Nesse período, o secretário recebeu cartas de apoio dos servidores, diretores de unidades, profissionais de saúde e de entidades como o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica de Goiás e do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. Para incentivar o consumo de pescado, o Ministério da Agricultura e Pesca realizou em Goiânia uma oficina gastronômica. Além de receitas, orientações de médicos sobre os benefícios do pescado. Quem trabalha com pescado ainda enfrenta inúmeras dificuldades. O superintendente da Pesca e Aquicultura em Goiás, Domício Pereira da Silva, fala da falta de incentivo, de leis que facilitem a pesca e ainda da burocracia para a venda. Se não bastasse tudo isso, falta o costume do brasileiro no consumo da carne de peixe, por exemplo. O superintendente, representante do Ministério, explica que esse foi o principal objetivo do evento. A gente vê que ainda tem uma timidez muito grande do público em consumir a carne de peixe. E é uma carne que tem muita saúde, tem ômega 3, é recomendada por vários médicos e nutricionistas, então por que não consumi-la? Então esse evento da Semana do Peixe tem essa finalidade. Produto com baixa gordura, rico em ômega 3, fácil de encontrar e que não é tão caro. Aliado a receitas baratas e atrativas, pode sim fazer parte da mesa do brasileiro e do goiano, como explica a chefe de cozinha Daniela Andrade. A gente tem o hábito aqui do peixe de rio frito, ou então ensopado, que é o caso do pintado. Por isso que a gente quis fazer assim, versões bem diferentes e divertidas, para mostrar outros novos caminhos do peixe. O evento, realizado durante 9 dias em Goiânia, contou com a presença de merendeiras, donas de casa e pessoas interessadas em consumir pescado. O apoio à Semana Gastronômica foi do Sebrae Goiás. O gerente Eduardo de Jesus Alcântara Filho fez questão de ressaltar que o pescado pode ser um bom negócio. Para fazer com que as pessoas também entendam que isso pode ser, de alguma forma, de alguma maneira, um ganha-pão, gerar uma renda também adicional para essas pessoas. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8 horas. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido de habeas corpus dos empresários Paulo Sérgio Alves e Jairo Moreira Alves,
denunciados por esquemas de corrupção no município de Anápolis, apurados pela Operação La Plata. A operação realizada no dia 7 de agosto pelo Ministério Público de Goiás identificou os supostos crimes ambientais, corrupção ativa e passiva e peculato na Prefeitura de Anápolis. Havia inclusive a tentativa de alterar o perímetro urbano do município para atender interesses de terceiros. A decisão foi do desembargador José Paganucci. 35ª edição da Festa da Melancia em Uruana comemora aniversário de 64 anos da cidade. A cidade de Uruana completa 64 anos e, como já é tradição, comemora a data com a Festa da Melancia, que já está na 35ª edição. As festividades acontecem entre os dias 13 e 16 de setembro, conforme explica o secretário de Comunicação do município, Cláudio Rosa da Silva. Olha, o evento, a festa, ela só vem coroar a grande importância que tem a produção de melancias aqui em nosso município, porque fomenta com certeza a economia de uma forma significativa. Por quê? A produção de melancia hoje ela gera, direto e indiretamente, aproximadamente 5 mil empregos aqui no município. De certa forma está movimentando todo o comércio local. Então a melancia hoje ela leva o nome da cidade de Uruana, da região, do estado de Goiás, para todo o Brasil. A abertura oficial acontece amanhã às 10 horas da noite com o show da dupla Chico Rei e Paraná. No dia 14 tem a apresentação das candidatas à Rainha da Festa da Melancia e show da dupla João Bosco e Vinícius. No sábado tem a escolha da Rainha da Festa e show com o Rio Negro e Solimões. No domingo acontece o concurso de maior chupador de melancias e a apresentação da dupla Jorge Henrique e Rodrigo. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8:02. Queimadas prejudicam o fornecimento de energia elétrica e provocam desligamento das linhas de transmissão. Além dos danos ambientais, a queimada ilegal e sem controle danifica as redes de transmissão e distribuição de energia elétrica. Segundo o assessor de comunicação da CELG, Erivelto Nunes, as queimadas podem ocasionar quedas de energia e, em casos mais graves, colocar em risco a vida humana, já que as labaredas podem arrebentar os fios que caem no chão e entram em contato com pessoas e animais. Ele orienta que, caso a população veja algum sinal de queimada, pode ligar para a CELG e informar sobre a situação. Entrar em contato com a CELG ou com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros através do telefone 193 e a CELG no 0800 62 0196. Neste momento em que as chuvas estão escassas, já há um bom tempo que não chove em Goiânia e também no nosso estado, é importante que as pessoas façam uso da energia elétrica de forma consciente, evitando desperdício, evitando deixar equipamentos ligados desnecessariamente ou demorar nos banhos, passar roupas em vários dias da semana. Isso nos ajuda a conter o uso equivocado da energia elétrica, desperdiçando, e nesse momento nós estamos com os reservatórios das usinas hidrelétricas não em níveis tão favoráveis. Portanto, quanto mais as pessoas usarem racionalmente a energia elétrica nesta época do ano, é importante para que o sistema se mantenha em condições de atender a toda a população. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8:03. Pirenópolis cedia terceiro Festival Internacional de Cinema e Alimentação. Começa nesta quinta-feira a terceira edição do Festival Internacional de Cinema e Alimentação de Pirenópolis. Durante o evento, realizado até o próximo domingo, 16 de setembro, serão exibidos diversos filmes de ficção e documentários nacionais e internacionais inéditos. É o que aponta uma das produtoras do festival, Gioconda Caputo. São 20 filmes entre ficção, documentários de várias partes do mundo. Temos filmes italianos, alemães, franceses. O festival, ele preza por isso, escolher filmes que falam da gastronomia ou do alimento de qualidade. E a gente sempre tenta fazer palestras ou degustações conjugado com essas exibições. A produtora esclareceu que os visitantes poderão participar de degustações de alimentos a partir de sexta-feira. De sexta e de sábado, a gente realiza no próprio cinema uma degustação de algum produto que tenha sido mencionado ou tratado no filme anterior. Ainda de acordo com a produtora, o Festival Internacional de Cinema e Alimentação de Pirenópolis tem o objetivo de propagar os princípios da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Palácio Conde dos Arcos e Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, serão reformados no início do ano que vem.
A primeira fase das obras nos 2 prédios contempla instalações elétricas, hidrossanitárias e telefônicas, cabeamento estruturado, prevenção de incêndio e ar-condicionado. A Secretaria Estadual de Cultura abre na sexta-feira as propostas das empresas interessadas na realização e execução dos projetos. De acordo com a gerente de obras e engenharia da Secult, Alba Tânia, o prazo para a conclusão desses serviços é de 3 meses. Os projetos estão sendo licitados agora e eles têm uma previsão de prazo de execução de 90 dias. Contados a partir da homologação. Aí com esses projetos a gente vai ter condição de fazer uma planilha onde a gente vai levantar todos os serviços que vão ser executados nos prédios. Então a gente tem as instalações, o quantitativo das instalações elétricas, sanitárias, incêndio, SPVA, etc. A previsão é de que depois da realização desses reparos seja feita uma ampla reforma tanto no Palácio Conde dos Arcos quanto no Teatro São Joaquim, com início no começo do ano que vem. Segundo a gerente Alba Tânia, a reforma estrutural contempla obras de acessibilidade, sem mexer nas características arquitetônicas dos prédios. Ela preserva todas as características arquitetônicas do prédio e construtivas também. Então a gente não usa nenhum material que está em desacordo com o material original e nem nenhuma proposta nesse sentido. A intervenção que a gente vai fazer física no projeto é só com relação à acessibilidade. A gente vai fazer adaptação nos banheiros, porque são exigências técnicas e essas também vão ser acompanhadas pela equipe do IFAM, que são abertura de porta de sanitário, construção de rampa de acesso para facilitar o deslocamento e a locomoção dessas pessoas dentro do interior dos imóveis. A gerente de obras e engenharia da Secult, Alba Tânia, informou ainda que as reformas estão orçadas em R$2.400.000. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h07. Prefeitura de Goiânia começa a usar laboratório móvel e armadilha para combater a dengue. A ação de combate ao mosquito da dengue tem início hoje nas áreas mais críticas de Goiânia. De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde Ambiental da Prefeitura, Luiz Elias Boide, vão ser vistoriados mais de 127 mil imóveis por agentes de controle de endemias. Uma novidade vai ser o uso de armadilhas, chamadas de ouve-trampas, que vão permitir a avaliação da densidade de mosquitos adultos na região. Já o laboratório móvel vai tornar mais ágil a análise dos ovos capturados nas armadilhas. Nós vamos estar fazendo essa inspeção, ao mesmo tempo vamos colocar as armadilhas, é um vasinho, onde é colocado um mico especial que vai atrair os mosquitos que estão naquela área, e como lá tem água, eles vão pôr os ovos ali naquela água e nós retiramos a quantidade de ovos existente ali, e com isso vamos diminuir a quantidade muito grande de ovos. E ao mesmo tempo, com esse laboratório parado no local, nós vamos poder ir já recolhendo essas armadilhas, fazendo a análise ali no local. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de infestação pelo mosquito em 19 bairros de Goiânia está acima do limite tolerável. O diretor de Vigilância em Saúde Ambiental da Prefeitura, Luiz Elias Boide, informa quais são as áreas mais críticas. Setor Sul, Pedro do Vico, Parque Amazonas, Parque Ateneu. Tem um corredor que nós definimos que nós vamos atuar nesse primeiro momento e depois nós vamos expandir essas ações para outros setores. Nesse ano, já foram registrados 9.500 casos de dengue em Goiânia. 15 pessoas morreram por causa da doença. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 8h09. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O Jovair, candidato do governador, é deputado federal há quase 20 anos e não fez nada por Goiânia. A produtividade dele é insignificante. Neste ano, Jovair apresentou só um projeto em Brasília, umzinho, durante o ano todo. Jovair foi um dos autores do projeto que regulamenta os bingos no Brasil. Bingo, cachoeira, candidato do governador. Coincidência? Coligação Goiânia Cidade Sustentável. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte.
Bom dia, o Tatu Bola será mascote da Copa no Brasil. A FIFA já registrou o desenho e o nome dele será escolhido através de uma eleição com internautas de todo o mundo. 8h11, Campeonato Brasileiro Série B. Todos os jogos da 24ª rodada foram nesta quarta-feira. Atlético Paranaense 4, CRB 1, São Caetano 5, América Mineiro 2. Avaí 1, Ipatinga 1, Vitória 3, Boa Esporte 1, Asa 1, Joinville 0, Guaratinguetá 2, Paraná Clube 0, Ceará 1, ABC 0, Bragantino 1, América de Natal 0, Guarani 1, Grêmio Barueri 0. No Serra Dourado, Goiás, mesmo fazendo 1-0 com Ramon, no começo do jogo, não mudou sua posição na tabela. Com o gol do meio-campista Ramon, após belo lançamento do lateral direito Vitor, o Goiás conquistou ontem mais uma importante vitória na caminhada para voltar à Série A do futebol brasileiro. 1-0 diante do Criciúma. Mesmo tendo um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, o Goiás não conseguiu o segundo gol para ter mais tranquilidade. De qualquer forma, conquistou mais uma vitória em casa. Em 12 jogos no Serra Dourada, 8 vitórias e 4 empates. O Goiás é o único time que não perdeu jogando em casa na Série B do Brasileiro. Atacante Arne levou o terceiro amarelo e fica fora do jogo sábado contra o Atlético Paranaense. A expectativa da diretoria é para 20 mil torcedores. O Goiás está a 6 vitórias de confirmar o retorno à Série A do futebol brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Os 4 primeiros colocados da Série B, Vitória 53, Criciúma 46, Goiás 46 e Atlético Paranaense com 43 pontos ganhos. 8h12, 2 jogadores pediram para sair e diretoria do Vila Nova aceitou. Os jogadores do Vila seguem a preparação visando o jogo do próximo domingo contra o Santo André no estádio Serra Dourada às 4 da tarde. O Vila, que se vencer e dependendo de uma combinação de 2 outros resultados dos jogos do Macaé e do Duque de Caxias, pode terminar a próxima rodada na liderança do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro. 2 jogadores pediram ontem para deixar o Clube Colorado. O zagueiro Toninho, que estava sendo reserva, e o então titular volante Ederson. A diretoria do Vila aceitou os 2 pedidos. Em relação aos salários dos jogadores, no próximo dia 15 completa 2 meses de salários atrasados. A diretoria ontem à tarde pagou apenas 1 mês daquilo que está registrado em carteira e o auxílio moradia. A maior parte, que é o direito de imagem, está sendo prometido para ser quitado na próxima sexta-feira. É claro, isso apenas 1 mês de salário. Os jogadores continuarão com 1 mês ainda para receber da diretoria. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h14. O destaque de hoje no futebol brasileiro é a 24ª rodada do Brasileiro da Série A. 3 jogos às 19h30. Corinthians e Ponte Preta, Portuguesa e Fluminense e Figueirense e Cruzeiro. Às 20h30, outras 2 partidas. Sport Bahia e no Serra Dourado o Atlético de técnico novo quer voltar a respirar na competição contra o Coritiba. O Atlético entrará em campo hoje, 8h30 da noite, contra o Coritiba com seu novo técnico, Arthur Neto, que foi apresentado ontem e chega para comandar o Atlético agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Será a 4ª passagem deste treinador no Atlético. Já foi campeão goiano, já subiu o Atlético para a Série A em 2009 e agora chega para comandar o Atlético novamente. Arthur Neto, que deve pelo menos fazer uma mudança, o Hernandes voltar no lugar do volante Carlos. A outra dúvida é no ataque, já que Alexandre Oliveira foi sacado durante o treinamento de ontem, com Diogo Campos sendo testado entre os titulares. A definição do time somente momentos antes da partida. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Série A tem ainda 3 jogos programados para as 22 horas. Vasco, Palmeiras, Santos e Flamengo e Atlético Mineiro e São Paulo. A rodada será encerrada amanhã com Botafogo e Internacional e Grêmio e Náutico. Reunião hoje no Rio deve definir o novo treinador do Vasco da Gama para o restante do Campeonato Brasileiro. A diretoria ouviu o não de René Simões e foi atrás de Marcelo Oliveira, que está sem clube desde que deixou o Coritiba na semana passada. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça até sexta-feira. Às 8h15, do esporte é o que há. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.
Bancários realizam manifestações e alertam sobre possibilidade de greve no país. A proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos não agradou a categoria, que ainda aguarda nova negociação para esta semana. Na próxima, haverá uma assembleia e se até lá os banqueiros não negociarem dentro do que os bancários exigem, haverá greve em todo o país. Quem explica é o presidente do Sindicato dos Bancários em Goiás, Sérgio Luiz da Costa. Desse índice aí, em apenas 6%, é que está levando a categoria já a fazer uma grande mobilização. E se a FENABAN não nos convocarmos para discutirmos sobre o avanço nessas propostas, a partir do dia 18, dia 17, na Assembleia que nós iremos realizar, os bancários vão deflagrar greve por tempo indeterminado. 70% dos bancários no estado são filiados ao sindicato, mas nas manifestações, mesmo quem não é filiado pode aderir ao movimento grevista. Além do reajuste de 10,2%, a categoria ainda faz outra exigência, que é a realização de concurso para bancários. Tem bancários que permanecem numa agência até depois das 8 horas, 20 horas, 21 horas, chegando um absurdo de ficar até as 22 horas, sendo que o horário de expediente determina às 16 ou às 18 horas no máximo, eles têm que ficar longamente dentro da agência para dar conta da demanda do serviço devido à bancarização ser muito forte no nosso país. Não somente na capital, mas o sindicato também tem trabalhado no interior para que haja apoio em caso afirmativo de greve. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h17. A Secretaria Estadual de Gestão e Planejamento divulgou ontem a relação dos salários brutos e líquidos dos 158.325 servidores ativos e inativos do Estado relativo ao mês de agosto. A publicação atende à Lei de Acesso à Informação. Ajuste fiscal em Goiás permite novas contratações de empréstimos para obras de infraestrutura. O governador Marconi Perillo se reuniu no final da manhã de ontem com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para receber autorização para contratar novos empréstimos, no valor de R$2.173 bilhões. Com o que o governo do estado já tinha direito a contratar, o montante total é de R$4.6 bilhões. O governo estuda se o empréstimo vai ser feito com o BNDES ou com a Caixa Econômica Federal. Marconi Perillo explica em que áreas o recurso vai ser investido. Basicamente tudo é infraestrutura. Nós vamos investir na malha rodoviária, duplicações, construções de rodovias, aeroportos, pontes, saneamento básico e uma parte também no VLT de Goiânia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, ressaltou que várias medidas que o governo vem tomando vão impulsionar o crescimento do país em 2013. Nós estamos numa cruzada para reduzir custo no Brasil e tornar o Brasil tão competitivo como qualquer outro país. Com essa redução de custo, nós podemos elevar os investimentos no ano que vem. Então, as medidas que estão sendo tomadas, todas elas vão estimular investimento, vão estimular consumo e com isto, o ano que vem o Brasil será um dos poucos países no mundo que vai ter um crescimento acima de 4%. Segundo Marconi, Goiás tem melhorado nos últimos anos o seu espaço fiscal, com o pagamento de empréstimos para a contratação de outros, e o ajuste fiscal tem possibilitado as novas contratações. Isso acontece hoje com Goiás e com outros estados porque o dever de casa foi feito. A relação dívida-receita de Goiás com o pagamento da dívida externa era de 3 anos e meio de receitas para pagamento da dívida externa. Hoje está em torno de 1,4. Nós tivemos uma melhoria significativa no espaço fiscal por conta dos ajustes que foram feitos ao longo dos últimos 14 anos. Também estiveram presentes na reunião o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que obteve autorização para contratar no valor de R$785 milhões, e o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, com R$6,6 bilhões autorizados. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h19. Secretaria de Gestão e Planejamento se reúne com representantes de órgãos e empresas estaduais para apresentar monitores dos projetos em andamento pelo PAI.
O Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento tem metas definidas em 40 programas prioritários que devem ser implantados até dezembro de 2014. Para orientar os trabalhos em andamento, cada órgão da administração estadual vai ter monitores responsáveis pela formatação de projetos, como explica o chefe de gabinete adjunto de Planejamento, Qualidade do Gasto e Investimentos da Segiplan, Júlio Pascoal. Esses monitores, eles são o elo de ligação entre o órgão e a Segiplan, no sentido de que eles possam auxiliar esses líderes dos programas de cada órgão na formatação dos projetos. E a Segiplan está buscando, através de licitação, também a contratação de consultorias especializadas para auxiliar também na elaboração desses projetos, para poder não só captar recursos para os 40 programas integradores, mas para todas as ações do plano que envolve todas as áreas prioritárias do Estado: infraestrutura, saúde, educação, segurança e desenvolvimento. Na semana passada, 16 secretarias tiveram seus monitores definidos e a Segiplan deve se reunir com mais 24 órgãos até o final deste mês para garantir que todos os programas do Plano Integrado de Desenvolvimento sejam efetivados dentro do prazo estabelecido. De acordo com Júlio Pascoal, todo o Estado vai ser beneficiado. Dos 246 municípios no Estado, 10 municípios representam 62% do PIB. Então a gente ainda tem 236 municípios que demandam ações de políticas públicas inteligentes, como a do PAI, e parcerias não só com o setor privado, com o governo federal, com organismos multilaterais, para a gente poder diminuir essas desigualdades e fazer com que Goiás, como um todo, cresça acima da média nacional. Nesta terça-feira, a equipe da Segiplan se reuniu com representantes da Secretaria da Região Metropolitana de Goiânia e Metrobus e com a Agência Goiana de Desenvolvimento Regional, a GDR. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h22. Reclamações sobre compras pela internet crescem 41% no PROCON. PROCON Goiás atendeu 2.547 reclamações de consumidores relacionadas às compras feitas pela internet, do início do ano até o dia 28 de agosto. No mesmo período do ano passado, foram registradas 1.803 queixas, 41% de aumento. A superintendente do órgão, Darlene Araújo, lista os casos mais recorrentes. São com a data da entrega que foi avançada e não cumprido, então atraso da entrega das mercadorias e também mercadorias com vícios ou entregue de forma incompleta. Darlene relaciona ainda algumas dicas para os consumidores. O primeiro passo é procurar um site seguro, que tem um endereço eletrônico iniciado com HTTPS, que tem um cadeado que demonstra um cuidado com os dados cadastrais do servidor, do consumidor. Também é importante verificar se esse estabelecimento comercial que ele está negociando, embora o site tenha responsabilidade, se tem um endereço físico, se tem um telefone de contato, se há reclamações nas redes sociais. Nós divulgamos mensalmente o ranking das reclamações, se essas empresas constam nas reclamações. De acordo com a dirigente do PROCON, o consumidor que se arrepender ou for enganado pode devolver a mercadoria em até 7 dias, mas documentada via carta ou e-mail. O site para reclamações é procon.go.gov.br e o telefone 151. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h23. Produtores rurais de todo o estado participam em Goiânia do 2º Goiás Genética. O evento, promovido pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, SGPA, e Associação Goiana de Criadores de Zebu, será realizado até o próximo domingo no Parque de Exposições de Nova Vila. Cerca de 50 pecuaristas expõem pelo menos 200 animais que tiveram melhoramento genético. De acordo com o presidente da SGPA, Ricardo Iano, o evento busca informar aos produtores sobre as novas tecnologias que podem ser utilizadas para melhorar o rebanho e garantir maior lucratividade. Segundo ele, Goiás precisa acompanhar as novidades para continuar competitivo no mercado. Goiás é tido como celeiro do mundo em termos de produção e nós temos que aproveitar essa condição que nós temos de produzir. Nós temos áreas importantes, nós temos terras com condição de produção tanto agrícola quanto pecuária. Nós somos respeitados no mundo inteiro por isso e Goiás tem que utilizar. Basta dizer que o PIB goiano, mais de 70% advém do agronegócio. Isso mostra a importância do agronegócio para Goiás e para o Brasil. A fórmula da gente melhorar
os ganhos de peso, a questão de produção de leite é através de pesquisas, através de dados confiáveis. E por isso que nós estamos investindo nessa exposição, acreditando no resultado final do trabalho com aumento de produtividade. A abertura oficial da segunda Goiás Genética será realizada às 8 horas da manhã da próxima quinta-feira, no auditório Augusto Gontijo, no Parque de Exposições de Goiânia. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 8h25. Goiás lidera ranking de gado confinado no Brasil. Goiânia recebe a 5ª edição do Interconf, Conferência Internacional de Confinadores. O evento é realizado no Oliveiras Place. Goiás é o estado brasileiro com maior quantidade de gado confinado, 850 mil cabeças, com o 4º maior rebanho bovino do país. O estado é o maior exportador de carne bovina para a União Europeia. O professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, Juliano Fernandes, fala do que é discutido no Congresso. Está sendo discutido os sistemas de produção, a forma como está sendo encarado o mercado e outras perspectivas de mercado que existe no mundo, algumas palestras com especialistas de mercado mundial. Juliano destaca também a vantagem do confinamento e a importância de Goiás no cenário econômico nacional. A vantagem é que no confinamento nós conseguimos manipular com precisão a nutrição desses animais e também o ganho em peso desses animais é maior no confinamento do que no pasto. Com isso nós conseguimos um giro maior do animal, a gente consegue abater esse animal mais novo e consequentemente um maior retorno do capital investido. O Goiás é um dos grandes exportadores de carnes do Brasil. E isso aí gera bastante receita para o Estado, gera bastante emprego, é um dos setores primários aí. A gente sabe que o PIB brasileiro é decorrente da exportação de matéria-prima, a carne é um dos, só perde para a soja nesse nível de exportação, então é muito importante para o Brasil na balança comercial. O evento será palco de debates atuais e fundamentais para a evolução da cadeia de carne e seus impactos nos processos produtivos. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h27. IPASGO inicia programa de apoio à mãe e bebê. A iniciativa atende usuárias do IPASGO e seus companheiros. De acordo com a gerente de ação preventiva do IPASGO, Maria Aparecida Silva Dias, uma equipe formada por vários profissionais faz o atendimento de prevenção, orientando sobre a gestação, parto e pós-parto. Temos as oficinas com médicos, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas, todos eles abordando questões próprias do período de gestação e também dos cuidados com o bebê. Será sempre nas terças-feiras, das 9 às 10h30 e nós ainda temos algumas vagas. Grávida de 4 meses, a técnica de segurança do trabalho Alessandra Oliveira, de 31 anos, participa do programa IPASGO no apoio à mãe e bebê. Ela afirma que, apesar de não ser mãe de primeira viagem, tem aprendido muita coisa. Embora eu já tenha um filho, tem coisas que é sempre bom a gente estar relembrando, aprendendo e trocando experiência com as outras mães também. Mas assim, o que eu achei muito legal que eles falaram hoje, que às vezes a gestante ela é muito curiosa e às vezes faz os exames e vai lá no Google conferir, né, o resultado dela com o que está na internet. E às vezes o que está na internet assusta as mães, mas não é nada que a gente deva levar em consideração. Eu mesma fiz isso e fiquei assustada com o resultado do exame que eu tive. Então eu achei legal o que elas falaram pra gente. Inscrições e informações para o IPASGO Mãe e Bebê podem ser feitas para o telefone 3238 2708. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8h29. Os quase 9 mil servidores do Poder Executivo Federal que fizeram greve receberão hoje o dinheiro correspondente à metade do que foi descontado pelos dias parados. A outra metade só será paga quando os sindicatos apresentarem um cronograma de reposição das horas não trabalhadas. Os pagamentos fazem parte do acordo firmado entre os servidores e o Ministério do Planejamento para encerrar a greve. A presidente da Petrobras, Graça Foster, rebateu informações de um relatório da Polícia Federal que diz que a empresa despeja resíduos tóxicos no mar. Segundo ela, a Petrobras cumpre todas as regras ambientais. A Polícia Federal alega que a empresa não está tratando devidamente a água usada no refino e produção de petróleo antes de liberá-la no mar. 8h29, Noticiário Internacional.
No Egito, uma multidão protestou na embaixada dos Estados Unidos contra o que considerou uma ofensa ao profeta Maomé. Dezenas de pessoas escalaram os muros e removeram a bandeira americana, que foi rasgada e queimada. De acordo com a imprensa internacional, o protesto foi contra um filme que teria sido produzido pelo pastor americano Terry Jones. Ele ficou conhecido em todo o mundo por queimar um exemplar do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. 8h30 e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Sueide Barbosa. Direção de Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7h30 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.